Primeira carta que escreveu o apóstolo Pedro, capítulo 2, os versículos 11 e 12. Primeira carta que escreveu o apóstolo Pedro, capítulo 2, versículos 11 e 12. O texto já está projetado e eu leio dizendo: Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Vou ler de novo, bem? Aí a gente lê com bastante calma, total reverência. Primeira carta de Pedro 2, 11 e 12. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos ou os não cristãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Amém? Oremos. Pai eterno, Pai querido, Deus de bondade, de graça e misericórdia, nessa noite estamos aqui reunidos na Tua presença e podemos sentir a alegria, o gozo, a paz de ter a presença do Teu Santo Espírito em nosso meio. Pedimos, ó Deus, que nós possamos fazer deste culto um culto racional, um culto inteligente, um culto onde nós podemos adorar, onde nós podemos ser ensinados, colocarmos em prática estes ensinos e nada venha nos impedir, venha nos atrapalhar de recebermos a Tua palavra e colocarmos-a em prática. Abençoa cada um aqui, desde o menor até o maior, as crianças que estão ali no seu culto infantil, os adolescentes, jovens, anciãos, casais, famílias. Abençoa nossa pátria, nossa nação, nossa cidade. Declaramos paz, declaramos sobre o Brasil as bênçãos do Senhor e sobre Israel também. A paz, a prosperidade, dentro daqueles muros e palácios, Pai. Nós oramos assim e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero hoje falar, nós queremos falar hoje sobre Pedro. Quem sabe, ou quem sabia, que esse texto que nós lemos, esses 2 versículos, foram escritos por aquele discípulo que andou com o Senhor 3 anos. Pedro, o pescador, quem sabia? Ninguém? Só Marta e Luciano? Vou perguntar de novo. Quem sabia que esse texto que nós lemos, esses 2 versículos, foram escritos por Pedro, aquele discípulo que andou 3 anos com o Senhor? Quantos sabiam? 2, 3, 4, 5. Estamos ganhando. Ontem eu preguei numa igreja que só 2 pessoas sabiam disso.
Aqui está melhor. Então, são 5 que já sabiam. Amém? Mas vocês vão saber muito mais coisa de Pedro hoje, tá bom? Primeiro nós vamos passar um vídeo mostrando o famoso local onde Pedro, ele negou Jesus por 3 vezes, na casa do sumo sacerdote, no chamado pretório, onde Jesus estava sendo julgado. E depois nós vamos mostrar só um pedacinho da Via Dolorosa. Por que só um pedaço? Porque eu fiz questão de filmar o trajeto todo, são 12 minutos. Os irmãos se dêem uma ideia, 650 metros, 12 minutos, carregando a haste horizontal da cruz. Para alguns devia pesar, segundo os historiadores, de 60 até 80 quilos. Tanto é que Jesus não conseguiu carregar todo o percurso. Ele caiu por 3 vezes. Ele já estava com as costas todas despoladas das chicotadas que levou na noite anterior. Ele já estava todo ferido. Ainda conseguiu carregar a cruz por alguns metros. Caiu uma vez, caiu a segunda vez, caiu a terceira, até que constrangeram um certo Simão Cirineu para ajudá-lo a carregar. Vamos ver então. Está pronto aí, né? Ok, dessa vez não tem anúncio, não tem paradinha, porque eu estou agora colocando num pendrive, aí não tem problema. Vamos lá. Jesus foi levado para a residência do sumo sacerdote, conforme registrado nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. O tribuno romano entregou Jesus às autoridades judaicas, aguardando a manhã seguinte para o julgamento. Ele foi levado ao palácio do sumo sacerdote, onde os principais sacerdotes e anciãos de Israel haviam se reunido. E foi nessa casa do sumo sacerdote que Pedro negou a Jesus por 3 vezes, antes do famoso canto do galo. Mas o que significa essa expressão canto do galo, mencionada por Jesus nos evangelhos? Será que literalmente era um canto de galo? Não. Lá no centro de Jerusalém, onde ficava a casa do sumo sacerdote, não havia nenhum galinheiro, nem no centro da cidade todo, nem na casa do sumo sacerdote, porque a cidade ali era considerada como cidade sagrada e não podia acomodar nenhum tipo de animal que fizesse sujeira. Então, quanto à menção do canto do galo por Jesus nos evangelhos, isso não se refere ao canto literal de um galo. Em vez disso, simboliza o toque de trombeta do soldado romano, sinalizando a troca de guardas na fortaleza Antônia, durante a 3ª vigília da noite. Sabemos que a 3ª vigília da noite era um período que compreendia da meia-noite até as 3 horas da manhã. E quando passava da 3ª para a 4ª vigília, era tocado então uma trombeta, sinalizando que haveria então a troca da guarda ali na fortaleza Antônia. Então o canto do galo é exatamente esse toque de trombeta. Esse toque de trombeta era chamado canto do galo. Mas muito mais além da polêmica e da curiosidade a respeito do canto do galo, o canto do galo na Bíblia serve como um lembrete poderoso da importância da fidelidade e do aprendizado com os nossos erros. Se a história do canto do galo foi literal ou não, a sua importância está em nos inspirar a viver com fidelidade e humildade. E após o julgamento e a flagelação na fortaleza Antônia, Jesus seguiu pela Via Dolorosa em direção ao Calvário, onde foi crucificado. A Via Dolorosa começa a leste de Jerusalém, perto da Porta dos Leões, e termina no Santo Sepulcro. Essa antiga rua romana, agora frequentada por peregrinos, turistas e moradores locais, é um caminho movimentado de comércio e devoção. A Bíblia descreve como Jesus Cristo percorreu essa estrada de pedra icônica, com a trave horizontal da cruz. É claro que o chão original está 7 metros abaixo desse solo atual. Devido a tantas destruições e reconstruções da cidade de Jerusalém,
O solo original onde Jesus pisou está 7 metros abaixo desse solo atual. E naquela época, essa rua estava movimentada devido ao intenso comércio, pois carregar a cruz e a crucificação eram destinados a ser testemunhados pelo público. Sim, esse ato de crucificação e carregar a cruz tinha que ser testemunhado pelo público, servindo como exemplo de punição. E a duração normal da jornada era de cerca de 12 minutos. Por isso que nós fizemos a filmagem aqui da caminhada inteira, para vocês terem uma ideia de quanto doeu, quanto pesou para Jesus essa longa caminhada de 12 minutos, numa distância percorrida de aproximadamente 650 metros. E naquela época era costume que o condenado carregava a sua cruz até o local em que seria crucificado. E com Jesus não foi diferente. Ele teve de carregar a sua própria cruz, que na verdade era minha e era sua, né? Mas naquele momento Jesus já estava muito debilitado fisicamente. E além de todo o estresse psicológico e dos interrogatórios e julgamentos a que foi submetido, ele ainda havia sido violentamente açoitado e depois escarnecido e espancado pelos soldados lá no pretório. Seu corpo estava bastante machucado com os açoites e sua cabeça também, ferida pela coroa de espinhos e pelas pancadas que recebeu dos soldados. Mas, surpreendentemente, Jesus ainda conseguiu carregar a sua cruz por alguma distância, e ao longo do caminho ele caiu 3 vezes. Então, quando finalmente suas forças físicas se esgotaram, os soldados obrigaram Simão Cirineu a carregar a cruz de Jesus pelo restante do caminho. E pela forma com que o texto é construído, parece que o próprio Simão Cirineu carregou a cruz com uma certa relutância. A dor física e agonizante sofrida por Jesus, ela foi muito grande, mas muito maior foi o peso da carga que ele carregava, o fardo dos pecados de todos nós. Cristo carregou nossos pecados para a cruz, onde pagou a penalidade por todos nós. Enquanto os cristãos contemplam a jornada de Cristo até a cruz, somos lembrados do precioso presente da salvação e do preço pago pelo Senhor Jesus Cristo. Em Isaías 53, versículo 5 está escrito: Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando nós refletimos sobre a dor e a humilhação que o nosso Senhor Salvador suportou por nós, pagando um preço que nunca poderíamos pagar por nós mesmos, não podemos deixar de louvar e agradecer a Ele, nos comprometendo a uma vida de obediência e fidelidade.
pararam, o camarada carregando uma cruz bem levinha, assim, de uma madeira bem fina, né? E os romeiros acompanhando. Claro, nem se compara com o sofrimento de Jesus. Então, imagine, 12 minutos de caminhada, 650 metros, mais de meio quilômetro. Imagine, queridos, com as costas todas desfoladas como estava Jesus, ferido, sem se alimentar direito, ainda carregando aquele peso, e pior do que o peso da madeira, o peso de todos os nossos pecados que estava ali sobre ele, ele carregou. Queridos, tudo isso por nós, possamos valorizar este sofrimento que Jesus teve por nós, vivendo uma vida exemplar diante dos não cristãos, para que eles, vendo as nossas boas obras, glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Esse é o conselho do apóstolo Pedro para nós. Agora eu quero fazer uma pergunta, queridos. Quando nós falamos sobre Pedro, qual a primeira coisa que vem à mente de vocês? Vamos lá, me ajuda a pregar. Fala aí. Negou Jesus. Espera, alguém vai anotando. Negou Jesus. Que mais? Colérico. Outra. Muito bem. Anota aí. Que mais? Jesus falou para ele. E o que isso quer dizer? Pastor, muito bem. Que mais? Cortou a orelha do outro. Que mais? Andou sobre as águas. Que mais? Fala mais, fala. Que mais que te lembra Pedro? Andava com a faca, a peixeira do lado. Muito bem. Estão anotando? Eu queria que alguém anotasse tudo que foi falado. Estão anotando? Eu não vou conseguir lembrar de... Já tem 5 características? Alguém tem mais? Eu acho que está bom. Alguém pode repetir quais foram as 5 características? Eu lembro de algumas. Negou Jesus, colérico, pastor, andou sobre as águas, andava com a peixeira do lado. Cortou a orelha, 6 pontos. Cortou a orelha. Queridos, isso não falha. Toda igreja que eu trago essa palavra, é sempre assim. Vocês apontam mais as falhas de Pedro do que as virtudes. Aqui foi mais misericordioso que na igreja que eu preguei ontem. Ontem na igreja que eu preguei foi, acho que, 4 defeitos para uma virtude. Só um que falou, ele andou sobre as águas. Falei, maravilha, né? Pelo menos um apontou uma virtude de Pedro. Aqui, quantas falhas de Pedro foram apontadas? Primeiro, que ele negou a Jesus. Na outra igreja também fala a mesma coisa em primeiro lugar. Primeira coisa que vem à memória quando fala de Pedro, negou Jesus, tá. Aí depois, colérico, um temperamento colérico. Depois, pastor. Então vamos jogar o pastor para o lado de cá. Ele cumpriu a missão dele, pastor. Aqui mais uma falha, andava com a peixeira. Outra, cortou a orelha. 4-2. E outro andou sobre as águas, já falei, 2. 4 defeitos e 2 virtudes vocês encontraram em Pedro. Queridos, nós, seres humanos, nós temos essa tendência de ver mais as falhas e defeitos nas pessoas do que as virtudes. Mais os pontos negativos do que os pontos positivos. Vocês conhecem a história do careca? Que morava na casa 22 de uma tal Viela. Vocês conhecem? Quem conhece a história do careca? Um sujeito que era careca, desculpa aqui os carecas, tá? Ontem eu fiquei eu fiquei numa situação difícil, na igreja estava pregando, estava meu professor de saxofone, ele é careca. Falei, olha, não vai pegar no meu pé na aula não por causa disso, mas eu vou falar alguma coisa aqui sobre o careca. O careca, ele era formado em engenharia mecânica espacial. Ele tocava 3 instrumentos, tocava piano, tocava clarinete e tocava, como que é aquele instrumento? O violino. O careca falava 3 idiomas, ele falava
francês, inglês e espanhol. O careca tinha mestrado, tinha doutorado e não sei mais o quê. E alguém foi procurar naquela tal viela onde morava o careca. Aí sempre tem aquela meninada na rua, né, que sabe de tudo, não sabe? Você pergunta, onde mora fulano? Eles já falam, ali, tá. Ou então tem algumas mulheres que ficam no portão, também sabem de tudo. Perguntar, você sabe onde mora? Tá falando, mora ali, não fala que eu falei, mas mora ali. Aí o cara chegou perguntando na viela, vocês conhecem um cara aqui que é formado em engenharia mecânica espacial? Todo mundo falou, não. Vocês conhecem aqui um cara que fala 3 idiomas, inglês, francês, espanhol? Não. Vocês conhecem aqui um cara que é formado em mestrado, diz que ele mora aqui, doutorado? Conhece aqui um cara que toca 3 instrumentos, piano, violino e clarinete? Aí perguntou, vocês conhecem um careca? Ah, é ali na casa 22, o careca mora ali. Quer dizer, as pessoas são mais lembradas de suas falhas, defeitos, pontos negativos, do que propriamente os pontos positivos e as virtudes. Mas a verdade é essa, querido. Ninguém sai de casa de manhã dizendo, hoje eu só vou errar. Só vou errar. Hoje eu vou pegar o carro, vou virar a esquina ali e vou bater o carro. Ninguém. Todo mundo sai de casa na melhor das boas intenções, de fazer o melhor. E às vezes consegue fazer 10 coisas certas e uma errada. Ele será lembrado por aquela coisa errada que ele fez. Pode ter certeza. Um pastor pode pastorear 50 anos, sempre sendo fiel. Mas se no final desses 50 anos tiver um deslize, ele será sempre lembrado pelo deslize que cometeu. Ou pastor, ou qualquer um de nós. Por isso que Pedro falou, vivam entre os pagãos, entre os não cristãos, de maneira exemplar, para que, observando as vossas boas obras, glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Conselho do Pedrão, o camarada que teve muitas virtudes. O Rafael lembrou bem. Jesus pediu a ele, apacenta as minhas ovelhas, e ele cumpriu. Ninguém mencionou que ele foi o primeiro pastor da igreja primitiva. Ninguém mencionou que ele foi um dos mártires entre os discípulos, e ele não se achou digno de ser crucificado da mesma forma que o seu mestre, pedindo então para ser crucificado de cabeça para baixo. Olha, que honra para Pedro ser morto como um mártir, um autêntico testemunha de Jesus. Ninguém mencionou isso, que ele morreu como mártir. Vocês apontaram 4 falhas, 4 defeitos, somente 2 virtudes. Alguém mencionou que ele negou Jesus por 3 vezes, mas ninguém mencionou que ele por 3 vezes ele declarou seu amor a Jesus. E olha só, numa condição que eu e você, se estivéssemos no lugar dele, nós iríamos fugir de vergonha de Jesus, porque ele sim negou Jesus 3 vezes, mas Jesus confrontou ele na beira do fogo, exatamente na mesma situação ou condição que ele estava lá, no pretório, lá na casa do sumo sacerdote. Só que agora, a fogueira era outra, era Jesus assando peixe, para passar o mel e dar para os seus discípulos. Queridos, a Bíblia diz que o prazer de Deus é nos perdoar, já o prazer dos homens é apontar as nossas falhas, os nossos defeitos. Eu tenho certeza que quando qualquer um de nós aqui morrer, no dia da nossa morte, no dia do nosso enterro, muitos, 100% das pessoas vão dizer, era um bom rapaz, era uma mulher muito exemplar, olha, era um grande amigo. Muitos vão colocar lá no status, luto por um amigo, luto por um familiar, vão prestar homenagens, essa pessoa era tão legal, tão bacana. Mas eu tenho certeza que depois de um mês,
ninguém mais vai se lembrar de nós. Ou se lembrar, vão se lembrar para apontar nossos defeitos. O Jonas, pastorzinho ali pastorzinho do bairro lá, tinha lá umas poucas ovelhas, 35 anos de pastorado, metido a youtuber, mas tinha pouco mais de 20 mil inscritos, canalzinho de nada, tudo isso um fusquinho, não tinha nenhum carro decente, tal. Pastor Jonas, pastorzinho, choramos. É assim, queridos, as pessoas vão se lembrar da gente exatamente naqueles pontos que menos devia ser lembrado. Poucos vão se lembrar de algum feito, de alguma coisa, ou poucos vão se lembrar de serem gratos. Uma certa vez ele me ajudou. Não, vão se lembrar exatamente dos pontos negativos, os pontos falhos, os pontos que uma pessoa não gostaria de ser lembrado. Será assim. No dia talvez muitas homenagens, muitas honras, mas depois ninguém se lembra mais. Fato é, queridos, que nós também temos uma tendência muito grande para julgarmos. Observe, Pedro, ele andou sobre as águas, andou ou não andou? Mas o que mais as pessoas se lembram, não sei como alguém não falou aqui, aquele que afundou nas águas, quando tentou andar. Peraí, ele tentou andar e conseguiu, ele teve essa manha, ele andou sobre as águas, andou ou não andou? Ele deu alguns passos lá, claro que depois ele se afundou, mas ele andou sobre as águas. Outro fato, que ninguém mencionou, nem aqui, nem em outras igrejas, é o seguinte, lembra, quando Pedro pregou aquele sermão, no dia de Pentecostes, quantas almas foram salvas? 3.000 almas. Uau! Quem pregou já um sermão para ganhar 3.000 almas de uma vez? Ninguém mencionou isso. Que evangelista nos dias atuais, ou em tempos passados, tenha pregado um sermão para ganhar 3.000 almas, sem internet, sem televisão, sem rádio, sem os meios de comunicação, no gogó? Gente, olha só a audácia do Pedro, e ele ainda apontou o dedo na cara dos oficiais, dos sacerdotes, de todas aquelas figuras públicas e religiosas, e disse assim: este Jesus que vocês crucificaram, foi ele quem fez isso, ele ressuscitou dos mortos, ele está vivo e deu esse poder a nós hoje para testemunharmos das grandezas do amor dele. Este Jesus que vocês crucificaram. Ele apontou o dedo na cara de todos os religiosos oficiais, ele não teve medo. Agora ele era um homem transformado, porque ele também foi visitado, recebeu a unção, o poder do Espírito Santo, e agora ele era testemunha de Jesus. Lembram-se que quando ele foi, junto com outro discípulo, ao templo, e quando eles passaram pela porta formosa, estava ali um paralítico, aleijado, que pedia esmolas, e Pedro disse o quê? Não temos ouro, nem prata, mas o que eu tenho em nome de Jesus te dou, levanta-te e anda. E o paralítico andou. Ninguém mencionou isso. Uma cura autêntica. Ali não foi um paralítico pago para fazer teatro, não, foi uma cura autêntica. Ele levantou um paralítico. Ele afundou nas águas, mas levantou um paralítico, pôs um paralítico de pé. E outra coisa, sim, pediu para Jesus curar. Aí está a grande prova da transformação de Pedro. Vamos aplaudir Jesus por isso. Oh glória!
Quem é o homem que tem coragem de pedir para Jesus: cura minha sogra, Jesus, não deixa ela morrer? Aí o Jailson aí levantou as duas mãos: eu, pastor, está aqui eu, Vicente também, eu também vou levantar minhas mãos, porque eu amo minha sogra, amo, de coração. No começo a gente tinha uns arranca-rabo, mas depois ajustamos ali, ficou tudo bem. Então olha, queridos, é assim, quando um homem é transformado pela palavra, pelo poder do Espírito, muda tudo. Alguém falou que ele era colérico, ele realmente era. Alguém falou que ele cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, realmente era. Andava com a peixeira, andou com a facão lá e pumba, na orelha do servo do sumo sacerdote. Ele era brabo. Mas quando ele se converteu de verdade, quando ele teve aquele encontro com o Espírito Santo, recebeu aquela unção, tudo mudou. A prova disso, se vocês lerem, queridos, dever de casa para vocês, leiam a primeira e a segunda epístola de Pedro, vocês vão ver palavras inefáveis. Vocês vão onde convir que um pescador, como é que um pescador tem um vocabulário desse? É a unção do Espírito Santo que estava sobre ele, é a inspiração e a unção do Espírito Santo sobre ele. E tem mais, queridos, Pedro, que era colérico, nervosão, se tornou paciente. Quer ver a paciência de Pedro? Lembra quando ele estava preso? Em vez de ele ficar murmurando, reclamando, ameaçando, falou: vou cortar a orelha de todo mundo aqui quando eu sair daqui. Não, Pedro estava dormindo na prisão, sabendo que ele ia ser morto no dia seguinte, ele dormia. Olha, tranquilo. Quem que dorme na véspera da sua morte, sabendo que a sua morte já está planejada para o dia seguinte? Quem que dorme? Pedro estava dormindo, o anjo teve que ir lá acordar ele. O anjo, com todo cuidado, olha o cuidado que Deus tem conosco. Pedro, veste a capa, Pedro. É madrugada, está frio lá fora, Pedro. Veste a capa. O anjo teve esse cuidado com ele, pegou-o pelas mãos, passaram por 16 sentinelas, 16 guardas. Pedro não teve medo, saíram pela rua. Quando chegaram na casa onde estavam todos orando por Pedro, ele não foi logo arrancando o portão, derrubando o portão, chutando tudo, falando: deixa eu entrar, senão vão me pegar. Ele bateu lá no portão, com toda calma, paciência. A menininha que foi atender, olhou, viu que era Pedro, não abriu o portão, voltou para dentro, para dizer: olha, Pedro está aí no portão. Ele podia ter bronqueado com aquela menina: abre logo esse portão, poxa, eu estou aqui correndo perigo, os guardas podem vir me prender e tu ainda não abriu esse portão. Não, ele ficou calmamente esperando que voltassem, abrissem o portão para ele. Ele estava transformado ou não estava? Estava, né? Não mais aquele homem colérico, não mais aquele homem bravo, iracundo, mas agora um outro Pedro, um Pedro transformado pelo poder do Evangelho. Olha só, queridos, muitas vezes nós temos a tendência de julgarmos. Muitas vezes nós temos a tendência de olharmos pelos nossos olhos. Pedro também ele tinha esse defeito. Pedro, uma certa vez, teve uma visão. Ele viu uma visão, um lençol onde descia toda sorte de animais, puros e impuros. E a voz dizia: Pedro, mata e come. De maneira nenhuma, Senhor. Jamais eu comeria alguma coisa impura. Aí o Espírito Santo disse a ele: não tornes impuro aquilo que eu já purifiquei. Preparando Pedro para ir na casa de Cornélio, na família de Cornélio, que eram gentios, não judeus. E Pedro iria testemunhar a eles. E lá chegando, ele explicou para os da casa de Cornélio que o Senhor o ensinou a não mais fazer distinção entre as pessoas, a não mais fazer descriminalização entre as pessoas. E ele ali pregou, ele não discriminou aqueles que não eram judeus, como ele, e ele ali converteu, ou foi usado para a conversão de mais almas para o Senhor. Quantas lições nós aprendemos com Pedro? Pedro, o nome significa pedra, rocha, ou na tradução mais correta, um pequeno petrisco,
um pequeno fragmento de rocha. E foi sobre uma declaração que Pedro fez, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, que a igreja do Senhor foi edificada. Quando Jesus perguntou aos discípulos: olha, quem dizem os homens que é o filho do homem? Quem dizem os homens? Uns dizem que é Elias, outros dizem que talvez seja um dos profetas que ressuscitou, enfim, mas vocês, o que vocês dizem? Pedro respondeu com toda a convicção: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muito bem, Pedro, pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas o Espírito Santo. De hoje em diante, você será chamado pedra, rocha, rochedo. E sobre esta pedra, esta afirmação que você declarou, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Então, Pedro foi o autor dessa declaração, sobre a qual Jesus edificou a sua igreja, dizendo que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Caminhando para o final, queridos, a vida de Pedro é um exemplo que Jesus lapida, molda, transforma qualquer pedra defeituosa. Além de carpinteiro, Jesus também aprendeu a lapidar pedras. E a vida de Pedro é um exemplo. Ele quer uma pedra bruta, ele quer uma pedra lascada, ele quer uma pedra defeituosa, ele quer uma pedra cheia de arestas. Jesus falou: Pedro, me segue. A partir de hoje, Pedro, você não será mais pescador de homens. Aliás, não será mais pescador de peixes, mas será pescador de homens. Pedro, você é uma pedra bruta, Pedro, mas eu vou te lapidar, eu vou te modelar, eu vou te transformar, Pedro. E Jesus transformou a Pedro. Vamos aplaudir Jesus pela transformação na vida de Pedro. Só Jesus pode fazer uma transformação assim na vida de uma pessoa. Não importa quem você é hoje, não importa qual seja o seu estado, não importa se seja uma pedra não lapidada, uma pedra bruta, Jesus pode mudar, pode transformar, pode lapidar a sua vida, pode te transformar numa nova pessoa. Você crê nisso? Basta o quê? Nos submetermos a Ele. Pedro se submeteu, ele largou tudo, largou as redes, largou todos os equipamentos de pesca, o barco, e dizem alguns historiadores que a família de Pedro vivia exatamente disso. Talvez eles tinham um entreposto de pesca, viviam bem, tinham um bom rendimento da pesca, mas ele largou tudo para seguir a Jesus, para ser pescador de homens. E a promessa do Senhor Jesus se cumpriu na vida dele, e ele foi transformado. Queridos, o prazer de Deus é perdoar, o dos homens apontar os erros. Quando Jesus estava lá na praia, já preparando o peixe, pão, mel, os discípulos estavam se batendo para pescar e nada conseguiam apanhar. Jesus falou: ei, rapazes, vocês apanharam alguma coisa? Não, cara, hoje o mar não está para pesca, então lancem a rede para o lado direito. Lado direito. Lance a rede. E eles lançaram. O que aconteceu? Imagine, não tinha peixe nenhum ali naquele lago, naquele dia. Aí, imagine Deus soprando, empurrando e mandando um belo cardume de peixes ali para aquele lado do barco. 153 grandes peixes. Dizem os historiadores, alguns historiadores, que não é só tilápia.
que tem lá no Mar da Galileia. Alguns dizem que 153 é exatamente a quantidade de espécies de peixes que existe naquele lago. Eu acredito. Muitos pensam que é só tilápia. Vai lá no restaurante do Pedro, o peixe do Pedro que ele serve é tilápia. Mas diz que tem 153 tipos de peixe ali. Isso significa o quê? Jesus tem para a nossa vida uma variedade de bênçãos. Bênçãos variadas de toda espécie, bênçãos para todas as áreas da nossa vida, bênção para a nossa vida espiritual, material, sentimental, matrimonial, familiar, intelectual, profissional, bênçãos de todos os tipos e espécies. Todo tipo de espécie de bênção Deus tem para a nossa vida. Como desfrutar? Obedecendo. Eles não sabiam que era Jesus. Eles podiam simplesmente dizer: cara, você não entende nada de pesca, dá fora, vai, não adianta você estar querendo pegar a gente, fazer a gente trabalhar mais um pouco, não. Mas eles obedeceram. E quando eles viram aquela grande quantidade de peixes, aí eles perceberam: é o Senhor, Pedro, é o Senhor. É, Deus lindo mesmo. E olha, Pedro já teve coragem de se dirigir a Jesus. Eu teria fugido. Eu teria me escondido. Mas Pedro, ele encarou. Ele encarou e foi até Jesus. E Jesus que disse para Pedro: Pedro, seu borra-botas. Pedro, seu covarde. Pedro, é assim, né? Depois de 3 anos andando junto, tu me negou, né, Pedro? Pedro, medroso. Não. O que Jesus falou para Pedro? Não apontou os erros, não apontou as falhas, não cobrou. Ele restaurou Pedro. De que forma? Olhou para Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Pedro respondeu: eu gosto de você. Não teve coragem de dizer que ele amava. Aí Jesus pergunta uma segunda vez: Pedro, tu me amas? Pedro respondeu: eu gosto muito de você, Jesus. Não teve coragem de dizer que eu amava. Mas Jesus, querendo restaurar Pedro, perguntou a terceira vez, porque se Pedro negou Jesus 3 vezes, ele deveria afirmar por 3 vezes que amava, ou que no mínimo gostava de Jesus. Aí Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Aí o verbo era ágape. E Pedro respondeu também no verbo ágape: Jesus, tu sabes que eu agapao, eu te amo, Jesus. Oh, glória. Oh, glória, aleluia. Ei, Candalai. Pedro teve essa oportunidade de declarar o seu amor a Jesus. E você, nesta noite, você declara o seu amor a Jesus, mesmo que nessa semana você tenha pisado na bola, mesmo que nessa semana você tenha falhado, mesmo que nessa semana você não tenha honrado a Jesus, mesmo que essa semana, esses dias, você tenha desobedecido a Jesus, você tem coragem de dizer para Ele: Jesus, tu sabes que eu te amo. Tu sabes, eu sei, Jesus, que tu não olha para as minhas falhas como o homem olha, mas tu estás olhando para o meu desejo de te servir, o meu desejo de te obedecer, o meu desejo de te conhecer, Jesus. Tu sabes que eu te amo. Ou pelo menos, tu sabes que eu gosto muito de você, Jesus. Ou ainda, tu sabes que eu gosto de você. Você tem essa coragem nessa noite? Te dou 2, 3 segundos para você declarar o seu amor a Jesus. Declare o seu amor a Jesus. Ele quer te restaurar. Equipe de louvor, Ele quer te restaurar nesta noite. Declare o seu amor a Jesus. Ele quer te restaurar. Olha, o prazer dos homens é apontar os erros. O de Deus, perdoar. O prazer dos homens, apontar os erros, apontar as falhas. O de Deus, perdoar.
Os homens vêm com pedras, paus, chicotes, varas. Mas Jesus vem a você com peixe e mel. Peixe e mel. Olha só. Jesus te traz peixe, pão e mel. Os homens podem te tratar com amargura. Jesus te trata com doçura. Os homens estão vendo a tua falha, prontos para te crucificarem. Jesus está olhando lá no fundo do teu coração e vendo as virtudes mais escondidas, vendo as virtudes que ninguém vê, que só Ele sabe e só Ele conhece. Fique em pé junto comigo. Declare a Jesus nessa noite: Jesus, tu sabes o quanto eu sou falho. Jesus, tu sabes o quanto eu sou pecador, o quanto eu tenho errado, falhado ultimamente. Mas eu sei que tu não estás olhando minhas falhas, tu não estás olhando meus defeitos. Não, eu sei que tu estás lá no meu íntimo olhando para o desejo que eu tenho de te conhecer, para o desejo que eu tenho de te servir, para o desejo que eu tenho de ser fiel a ti. E muitas vezes, eu como Paulo posso afirmar: ó miserável, desventurado homem que sou, porque quando eu quero fazer o bem, é o mal que está diante de mim, que eu acabo praticando. Quem me livrará desse corpo mortal? No fim, Paulo ele declara, ele afirma: mas agora somos mais que vencedores. Mais que vencedores por meio de Jesus Cristo que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem distância, nem criatura humana alguma poderá me separar do amor que está em Cristo Jesus.